1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, do verso 6 ao verso 8. Primeira Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 6 ao verso de número 8. Nós temos estudado esta carta do apóstolo Paulo para a igreja em Tessalônica e já vimos que a partir do capítulo 4 o apóstolo Paulo trata das questões práticas, aquilo que ele percebeu que faltava para a compreensão dos tessalonicenses de como eles deveriam viver para agradar a Deus. Então, a partir do capítulo 4, nós temos na carta algumas questões que dizem respeito ao modo como nós devemos viver o Evangelho diante dos desafios e das tentações que todos nós estamos sujeitos neste mundo. E uma das questões que traziam muita preocupação para o apóstolo Paulo em relação aos tessalonicenses era a cultura que pressionava os cristãos a viverem uma vida de imoralidade. Essa era uma questão que não só era algo que atingia os tessalonicenses, como também todos os outros cristãos que viviam debaixo da cultura grego-romana, como a cidade de Corinto, por exemplo. Aquela sociedade era uma sociedade muito depravada e a imoralidade era algo muito aceito e incentivado por aquela cultura, né? Todo e qualquer tipo de imoralidade, adultério, pedofilia, fornicação, prostituição, essas coisas eram vistas como algo normal, algo que fazia parte, inclusive, da religiosidade pagã, já que havia uns cultos dedicados à deusa Afrodite, e na cidade de Corinto mesmo havia um templo onde haviam cerca de 1000 sacerdotisas cultuais que se prostituíam com os adoradores. Então isso era uma preocupação do apóstolo Paulo, e ele por isso vai tratar deste assunto aqui no capítulo 4, como nós temos meditado ao longo desta semana. Nós vimos que Paulo, a partir do verso de número 3, ele estabelece então um padrão para a vida do cristão. E ele diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então Paulo estabelece aqui o padrão de Deus para a vida do cristão, que é a santificação. E aqueles cristãos deveriam então fugir, se abster da imoralidade sexual. Após isso, Paulo então no verso 5 e no verso 6, ele nos dá os propósitos de Deus para nós vivermos uma moralidade cristã que busca corresponder a esse princípio que ele estabelece no verso 4, que é a santificação do corpo e honrarmos ao Senhor com as nossas vidas, controlando as inclinações pecaminosas do nosso coração. No verso 5 ele fala do desejo de lascívia, mostrando que este desejo
de lascívia era algo que era muito comum, principalmente naqueles que não conhecem a Deus. E, por último, Paulo diz, então, que nós não deveríamos ofender nem defraudar o nosso próximo, nosso irmão em Cristo, né? Tirar vantagem dele através da imoralidade. Paulo nos dá então aqui os propósitos de Deus para nós termos uma sexualidade que busque glorificá-lo em todas as coisas. E agora, no verso de número 6 ao 8, Paulo nos dá três razões sobre o porquê o cristão deve ser sexualmente moral. Então ele antecipa aqui algumas perguntas que certamente os tessalonicenses iriam levantar diante do princípio que ele estabelece, que é os cristãos se absterem da imoralidade e viverem uma vida de santificação ao Senhor. Paulo estabelece aqui então três razões para nós vivermos uma vida que busque glorificar a Deus na área sexual. E a primeira delas, que ele diz no verso de número 6, na parte B, é por causa da vingança de Deus. Veja o que ele diz. Porque o Senhor, contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador. Paulo, ele, no verso de número 4, verso de número 3, ele estabelece uma ordem. E a ordem, então, a vontade de Deus, é que vos abstenhais da prostituição. Esta é a ordem. E agora, então, ele nos dá a razão pela qual nós devemos, então, fugir da imoralidade e viver uma vida de santificação, refreando os desejos pecaminosos do nosso corpo e não ofendendo nem tirando vantagem do nosso irmão. A razão que ele nos dá é que o Senhor é vingador. O Senhor é vingador. O que Paulo quer dizer com isso é que só Deus tem o direito de punir a imoralidade sexual. Lá em Romanos capítulo 12, no verso de número 19, o apóstolo Paulo diz assim: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Lá em Hebreus capítulo 13, também no verso 4, o autor aqui da carta aos Hebreus diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Deus julgará os impuros e adúlteros. Então nós temos que entender que, tratando aqui de maneira bem específica, né, o pecado da imoralidade, ele será punido e castigado pelo Senhor. Apocalipse 21, verso 8, entre aquela lista de pecados que são considerados passíveis de punição eterna, um dos pecados está lá, é a impureza. A impureza, né? A imoralidade.
Paulo também vai dizer sobre isso em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso de número 9 a 10, ele diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então é muito importante nós lembrarmos que a imoralidade sexual, ela é um pecado que é colocado, veja na lista, o mesmo pecado que Paulo fala sobre a idolatria, ele também fala sobre o adultério. O mesmo pecado que ele fala dos efeminados e sodomitas, ele fala também dos bêbados e dos maldizentes. Esse é um ponto interessante, porque às vezes nós podemos dar muita ênfase ao pecado da imoralidade e nos esquecermos que Deus também abomina. Da mesma maneira que ele abomina o pecado da imoralidade, ele também abomina o pecado da bebedice, né? Então, é importante nós compreendermos que Deus, ele não faz, né, acepção de pessoas. O que não agrada ao Senhor é as pessoas viverem uma vida que é uma vida longe da vontade dele. E o salário do pecado, como diz a Bíblia, é a morte. Deus, ele é o vingador, diz Paulo. Deus é o único que pode, então, exercer a sua justiça sobre o pecado humano. E ele faz isso porque ele é um Deus santo. Eu creio que uma das dificuldades que as pessoas têm de não compreender a justiça de Deus e a necessidade de Deus de punir o pecado, e inclusive punir o próprio pecador impenitente, né, o pecador que não se arrepende do seu próprio pecado, é porque as pessoas não compreendem que Deus, ele é santo. Deus é santo. Deus, ele, diz Abacuque, ele é puro de olhos, ele não pode contemplar o mal. E por ele ser santo, necessariamente ele tem que punir o pecado, castigar o pecado, né? E ele não somente castiga o pecado, como também o pecador, como Paulo diz aqui claramente em 1 Coríntios 6 e João em Apocalipse. Então Paulo está deixando claro aqui para os Tessalonicenses que o pecado da imoralidade, aquele que não se arrepende deste pecado, que tem esses pecados sexuais como seu estilo de vida, tal pessoa receberá a punição de Deus, o juízo de Deus. E, inclusive, Paulo aqui está falando para os cristãos, né? Para os cristãos. Então, Deus também exercerá o seu juízo sobre os cristãos. Sobre os cristãos. Sobre aqueles que confessam o nome de Jesus como seu Salvador e não abandonam o pecado da imoralidade. Existem consequências. Consequências. Nós podemos pensar em consequências nesta vida, porque o apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 6 que de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então há pecados relacionados à imoralidade sexual, que há consequências para ele nesta presente vida. Podemos pensar quantos lares são destruídos em consequência do pecado do adultério, da pornografia. Quantas pessoas acabam
contraindo, né, doenças sexualmente transmissíveis, por exemplo, hoje não é muito falado, a AIDS, que continua contaminando as pessoas. E se nós formos olhar historicamente, a AIDS estava relacionado a um grupo específico de pessoas, foi ali que começou, né? A prática da homossexualidade, foi ali que começou. Então, além da consequência nesta vida que a pessoa vai colher de permanecer na imoralidade, ela também colherá consequências eternas se ela não se arrepender destes pecados e não abandoná-los. Por isso, Paulo deixa muito claro algo que ele já havia falado para os tessalonicenses quando ele esteve na cidade de Tessalônica, por isso que ele diz: como antes vos avisamos e testificamos claramente. Então eles já sabiam a respeito disso. Quando Paulo esteve pregando o evangelho em Tessalônica, certamente uma das questões, porque ele viu que era uma necessidade por causa da questão cultural, deles serem confrontados com essa questão das consequências que viriam sobre eles se não se arrependessem e abandonassem os pecados imorais. Paulo já havia pregado sobre isso, então eles já sabiam claramente que Deus traria o seu juízo sobre a vida deles se eles não abandonassem tais práticas, não abandonassem tais pecados relacionados então à imoralidade. Então essa é a primeira razão que Paulo nos dá, meus irmãos, para nós buscarmos viver uma vida de santificação. Uma vida que nós tenhamos controle, saibamos controlar o nosso corpo, controlar as nossas inclinações pecaminosas, fugirmos da imoralidade. Primeira razão que Paulo nos dá aqui, a primeira causa para fazermos isso é porque Deus é o vingador. Nós temos que ter esse temor a Deus. Deus é o vingador, né? Deus sabe todas as coisas, não podemos esconder nada de Deus, e Deus é justo. E se não abandonamos a imoralidade, nós vamos colher sérias consequências do juízo de Deus sobre a nossa vida. Então esta é a primeira razão. A segunda que ele nos dá é por causa do propósito de Deus. Ele diz aí no verso de número 7, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Deus não nos chamou para a impureza. O chamado de Deus é para nós vivermos um estilo de vida completamente diferente daquele que nós vivíamos antes de recebermos este chamado de Deus. Paulo está falando aqui do chamado, que é o chamado eficaz que Deus faz através da pregação do Evangelho, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Lá em Efésios capítulo 4, verso de número 1, a palavra de Deus diz assim: rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Da vocação a que fostes chamados. Então é esse o chamado. Deus nos chamou, como diz Pedro, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chamou através da pregação do Evangelho, pela ação poderosa do Espírito Santo de Deus. E por isso nós não podemos viver mais do mesmo modo que nós vivíamos antes de conhecer a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 12, exortamos, consolamos e admoestamos para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Que vos chama para o seu reino e glória. Então, o chamado de Deus, Deus nos chamou
não para a impureza, e sim para a santificação. Então, o chamado de Deus, que ele fez a nós, a salvação em Cristo Jesus, está associada ao estilo de vida em que nós vamos viver agora, não como vivíamos antes de conhecer a Jesus como Salvador, mas como diz Paulo, uma vida de santificação. Uma vida de santificação. Lá em Efésios, capítulo 5, no verso de número 27, o apóstolo Paulo diz assim: para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Imoralidade é algo inconsistente com o propósito, tanto presente da salvação em Cristo Jesus para nós hoje, quanto da nossa glorificação final. Porque Paulo diz aqui que a igreja que somos nós, a sua noiva, ele vai apresentar esta igreja a ele como uma igreja gloriosa, sem nenhuma ruga, sem nenhuma mácula. Nós um dia vamos estar na presença do Senhor, na glória, sem nenhum defeito, como diz Paulo aqui. Então, nesta vida, o Senhor Jesus já está nos purificando. Nós temos que lembrar que a morte de Cristo na cruz não foi apenas para nos libertar da escravidão do pecado, mas também nos libertar do poder do pecado. Jesus não somente morreu na cruz para nos trazer o perdão, o cancelamento dos nossos pecados diante de Deus, ao dar a sua vida por nós e receber no nosso lugar a justiça que os nossos pecados merecem. Mas também a morte de Jesus na cruz é para nos purificar nesta vida dos nossos pecados, para nos tornar cada vez mais puros e limpos, para enfim sermos apresentados um dia como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então esta é a segunda razão que Paulo nos apresenta para nós fugirmos da imoralidade. O propósito de Deus. Deus nos chamou não para a impureza, e sim para a santificação. E a terceira razão que ele nos dá está aí no verso de número 8. Dessarte quem rejeita estas coisas, não rejeita o homem, e sim a Deus. Quem também vos dá o seu Espírito Santo. Então, Paulo está mostrando para nós que obedecer ao mandamento de fugir da impureza, de se abster da imoralidade, da prostituição, de viver vida de santidade, isso não é algo que nós estamos fazendo com o temor dos homens. Ele diz isso, não rejeita o homem. Paulo está dizendo que aquilo que ele estabeleceu como princípio no verso 3, um mandamento de se abster da prostituição, que é a santificação, fugir da imoralidade, isso não é um mandamento humano. Isso não é um mandamento humano. Isso é uma ordem de Deus. Isso é uma ordem de Deus.
É a vontade de Deus a nossa santificação. E quem rejeita este princípio, esta ordem de Deus, está rejeitando a Deus e não o homem. Está rejeitando a Deus. Já que é Deus que nos deu este mandamento de vivermos uma vida de santificação, de nos abstermos da imoralidade, fugirmos da imoralidade. Então, se nós rejeitamos isso, nós estamos rejeitando, não é mandamentos de homens, nós estamos rejeitando uma ordenança de Deus. E Paulo diz que também vos dá o seu Espírito Santo, que também vos dá o seu Espírito Santo. Então, o padrão de moralidade sexual, ele é de Deus. Ele é de Deus. Ele não é uma coisa assim que... não, isso é uma coisa decidida pela convenção da igreja, né? Isso é a igreja que estabeleceu isso. Isso é um mandamento da igreja, né? Como às vezes algumas pessoas pensam, né? É a igreja que está dizendo essas coisas, é a igreja que está ordenando essas coisas, isso é um dogma da igreja. Não. Paulo está dizendo claramente para nós, meus irmãos, que isso é uma ordenança divina, que isso vem de Deus para nós. Esse é o padrão de Deus para o seu povo. Que nós venhamos ter uma moralidade sexual que glorifique o seu nome. Que nós venhamos viver uma vida que agrade a Deus, porque é de Deus. E ele deu aos crentes o seu Santo Espírito. O seu Santo Espírito. E por que ele nos deu o seu Santo Espírito? Primeiro, Paulo aqui está dizendo que ele nos deu o seu Santo Espírito, ou seja, ele nos deu definitivamente o seu Santo Espírito, né? É o que ele diz lá em Efésios capítulo 1, no verso de número 13 e 14. Quando diz assim: em quem também vós, depois que ouvistes da palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Então o Espírito Santo nos foi dado definitivamente. Aquele que crê em Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus como um selo e um penhor. O Espírito Santo agora faz habitação em nós, sendo a garantia de que nós pertencemos a Deus e que Ele jamais nos perderá até o resgate da sua propriedade, como diz o texto aqui. Então, o Espírito Santo habita em nós, no coração daquele que se arrependeu e creu em Jesus como seu Salvador. Nós hoje somos, então, templo do Espírito Santo. Isto já é uma razão suficiente para nós vivermos uma vida de santificação. Isso já é suficiente para nós entendermos que o nosso corpo deve ser dedicado a honrar a Deus no princípio de fugirmos da imoralidade e termos uma sexualidade que glorifique o seu nome. Mas também é o Espírito Santo de Deus que vai nos fortalecer e nos ajudar para nós lutarmos contra os desejos do velho homem. Os desejos da lascívia que habitam ainda dentro de nós. É o Espírito Santo que nos dá força para nós vivermos este princípio. Isso é muito importante entendermos, porque Paulo aqui não está pedindo para a igreja obedecer um princípio pelas suas forças.
Paulo aqui está dizendo que a ordenança de Deus é a nossa santificação, porque Ele próprio nos dá o seu Espírito Santo para vivermos assim. Quando abrimos a palavra de Deus, lá em 1 João, nós vamos entender isto melhor. Lá em 1 João, no capítulo 3, verso 24. Ele diz assim: e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. João está mostrando que uma das evidências de nós sabermos que Deus permanece em nós e nós permanecemos em Deus é pelo fato de nós guardarmos os seus mandamentos, ou seja, uma vida de obediência aos mandamentos de Deus, a palavra de Deus. Mas nós só podemos guardar os mandamentos, segundo João, por causa do Espírito Santo que ele nos deu. Então, nós não guardamos os mandamentos, não procuramos fazer esta vontade de Deus por nós mesmos, pela nossa força, mas sim por causa da ação do Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos reveste de poder. É o Espírito Santo de Deus que transformou o nosso coração, nos dando a nova vida em Cristo Jesus. E é este Espírito Santo que vai fazer com que nós nos lembremos deste princípio de Deus, para vivermos uma vida de santificação. E se não estivermos vivendo, ele vai gerar em nós o arrependimento para a vida, para nós abandonarmos os pecados de imoralidade e buscarmos viver, então, uma vida com este propósito: agradar a Deus. Agradar a Deus. Então, o que Paulo pregou para os Tessalonicenses no que diz respeito a como eles deveriam viver, a conduta que eles deveriam ter no meio daquela sociedade pagã, no meio daquela sociedade depravada, não era um pedido nem um mandamento vindo de homens, mas era do próprio Deus. E que pelo poder do Espírito Santo, eles poderiam então santificar os seus corpos, honrando ao Senhor, fugindo da imoralidade e se abstendo da prostituição. Quero terminar então dizendo que uma vida de santificação, ela é possível para todo e qualquer cristão. Todo aquele que nasceu do Espírito Santo de Deus, se converteu e se arrependeu dos seus pecados, pela fé em Jesus, pode viver uma vida que glorifique a Deus, mesmo numa sociedade depravada e corrupta como nós temos em nossos dias. É possível sim ser um cristão moralmente, moralmente santo, mesmo rodeado de uma geração de pessoas que vivem uma vida de imoralidade. É possível sim. É possível por causa da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É possível porque Deus nos chamou para uma vida de santificação quando nós conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então é possível nós mortificarmos o velho homem, mortificarmos os desejos da lascívia e não vivermos como os demais que não conhecem a Deus, como diz Paulo, como os gentios. É pelo poder do Espírito Santo, meus irmãos, que nós podemos viver uma vida assim, para a glória de Deus. Isto não é, repito, não é um costume da igreja, não é um dogma da igreja, não são mandamentos de homens. É a própria vontade de Deus que nós vivamos uma vida assim. No nosso casamento, aqueles que são solteiros se guardando da imoralidade, se guardando da prostituição e podendo depois casarem
e viverem dentro do casamento a sexualidade que glorifique o nome do Senhor. Que Ele nos ajude a vivermos assim. É um grande desafio para nós, que fomos chamados em Cristo Jesus, que somos o seu povo. Vivermos numa sociedade que a gente vê, né, tão corrupta, tão depravada, mas que nós possamos glorificar a Deus pelo que Ele fez em nós, em Cristo Jesus, pelo Santo Espírito que habita em nós. Que o Senhor derrame graça sobre nós para podermos não nos conformarmos com este século, mas vivermos esta boa, perfeita e vontade de Deus para nós. Uma vida de santificação até o dia da volta do Senhor Jesus. Amém?